Capítulo 13. Pare, olhe e escute. Um famoso vendedor de seguros ia falar a um sofisticado e exigente grupo de ouvintes. No Congresso dos Corretores de Seguro, os promotores do evento tinham feito a divulgação do orador, apresentando-o como, entre parênteses, um campeão de vendas, fecha parênteses. E a atmosfera do salão estava impregnada de expectativa. O entusiasmo, o campeão, iria revelar seus segredos. Afinal, chegou o momento esperado. E ele se levantou para discursar. Mas depois de tudo que se dissera dele, sua aparência deixava bastante a desejar. Tinha as roupas em desalinho, a gravata torta para um lado e apoiava-se à mesa, como uma das mãos no bolso. E, no entanto, aquele homem vendera mais apólice de seguro do que qualquer outro naquele aposento. Não tenho muita coisa a dizer, principiou ele falando devagar. Não vou tomar muito tempo. Sei que todos têm comentado bastante sobre o fato de eu ter vendido muito seguro. Quando comecei a trabalhar nesse ramo, alguns anos atrás, eu tinha um amigo que era excelente vendedor e que me deu uma orientação sábia. A única coisa que fiz foi seguir o conselho dele. No momento, pareceu que todos até se inclinaram ligeiramente para a frente, como que desejando ouvi-lo melhor, aguardando uma revelação revolucionária sobre a arte de motivar. Esse meu amigo continuou o orador. Disse o seguinte: nós podemos levar as pessoas a fazerem o que quisermos, basta que escutamos tudo o que elas têm a dizer. Então, quando vou conversar com alguém, fico a escutá-lo por um bom tempo. Depois que ele já falou bastante e eu escutei atento, simplesmente digo: ótimo, agora assine aqui nesta linha. E ele assina. Depois que a gente pergunta uma porção de coisas e escuta com atenção por um bom tempo, chega a nossa vez de falar. Aí é só pedir para a assinatura dele. O campeão de vendas disse apenas isso e sentou-se. Algumas pessoas são falantes, outras são ouvintes. Aquele que ouve antes de falar vence na vida. O que aquele vendedor fizera é apenas expressar com suas próprias palavras um princípio básico de vendas. Temos de ouvir os outros o tempo que for necessário para descobrir o que eles precisam. Isso feito, resta-nos apenas atender às suas necessidades. A esposa tem um problema, o marido tem que escutar até conseguir ouvir. Escutar não é uma mera função dos nossos órgãos auditivos. Escutar é um mistério, é um ministério. Na Bíblia, Deus diz várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor dá um valor estimável ao ato de escutar. O homem a quem deu a sugestão de ficar ouvindo a filha durante um mês sem dizer nada, aprendeu isso apanhando. Ele entendeu que escutar é um dos segredos do ministério paterno em casa. Mais tarde dissera que, quando eu impuser aquela condição, pela primeira vez na vida, tivera vontade de bater num pastor. Mas a inusuativa experiência veio comprovar um fato. Os homens precisam aprender a escutar. A Bíblia afirma que temos que conhecer bem a palavra de Deus para nos apresentar a Deus aprovado. E nós, homens, temos de conhecer nossa esposa e filhos e fazê-lo à luz das Escrituras. Precisamos ouvi-lo para saber como são. Isso é de uma importância vital para sabermos ministrá-la. Uma recente pesquisa entre casais apontou fatos surpreendentes dos homens entrevistados. 75% afirmaram que o casamento deles ia muito bem, mas apenas 25% das esposas desses homens disseram o mesmo. Incluiu-se então que 50% deles estão com problemas e não sabem. Por quê? Porque não ouvem o que a esposa tem a dizer. Não conhecem bem o seu cônjuge, ainda não aprenderam a exercitar as características peculiares à sua mulher. Não conhecem suas necessidades, seus anseios, interior, nem o que lhe dá satisfação. Algumas empresas de grande porte hoje têm investido muito dinheiro só para ensinar seus executivos a ouvir os outros. Se eles não desenvolverem essa capacidade de ouvir com atenção, não saberão identificar
as necessidades a serem atendidas. Passo horas e horas dando aconselhamento e, infelizmente, na maioria dos casos, eu tenho de lutar contra o sono. Mas, na verdade, dar aconselhamento, na maior parte do tempo, nada mais é do que ouvir com atenção. É ouvir o que o outro tem a dizer, até que ele termine de expor o que é superficial. E depois passe a mencioná-lo coisas que nunca trouxe à tona. O conselheiro cristão, como aquele premiado vendedor de seguro, precisa ouvir aconselhando por muito tempo, para conseguir identificar o problema dele. Portanto, o homem de casa é o seu líder, mordomo, sacerdote, ministro e conselheiro. Ele tem que ser para a família tudo o que Cristo é para a igreja, uma missão e tanto. Por isso, é necessário que ele seja homem, e é por isso também que ele precisa ser homem em todo o seu potencial. Os homens são muito diferentes das mulheres, bem diferente. Vejamos um exemplo. Os homens assentam para as manchetes, as mulheres veem as letrinhas miúdas. Quando minha netinha nasceu, fiz um voo longo por um outro lado do país, para visitá-la ainda no hospital. Assim que a vi, dei uma boa examinada nela. Lá estava a pequenina. Tinha braços, pernas, olhos, nariz e boca. Era perfeita, e tudo estava certinho. Para mim, era o quanto bastava. Já a vir. Agora podíamos ir embora. Na minha mulher e minha filha, não. Meia hora depois, ainda estávamos examinando o tamanho dos cílios, o formato das unhas, a textura da pele. Como se vibrasse o formato das unhas, a textura da perna, como se a vidraça de berçário fosse uma lente de aumento. E a tal letrinha miúda. O homem chega do trabalho e a mulher indaga. Como foi lá hoje? Tudo bem? O que você fez? Trabalhei. Vendeu alguma coisa? Vendi. O quê? Fechamos o contrato com a Cerdes. Aquele que você tinha tentado fazer há um tempão? É. Ah, então vamos ganhar uma comissão? Vamos. De quanto? Não sei. E para com essa perguntação. Ela quer as letrinhas miúdas, os detalhes, mas ele só lhe passa as manchetes. Mas passar a letrinha miúda também é ministrar a mulher que tem a necessidade dela. Para ministrar a esposa, o marido precisa aprender a dar-lhe detalhes. O homem do diálogo transcrito acima cometeu o pecado da omissão. A omissão é o pecado básico da humanidade. A única razão por que erramos é que não fazemos o que é certo. Certa vez eu ouvi um evangelista afirmar que os pecadores iriam para o inferno por causa dos seus pecados, adultério, embriaguez, etc. Mas não é por causa do que os homens fazem que eles iriam passar a eternidade longe de Deus. Não, é por causa do que eles não fazem. O pecador vai para o inferno em consequência do que ele não fez. Não creu no Senhor Jesus Cristo e não o recebeu como Senhor e Salvador pessoal. É por causa desse pecado de omissão, o fato de não crer em Jesus e não receber o Salvador, que ele passará a eternidade afastado de Deus. Então, um homem que não nasceu de novo e que, portanto, não recebeu o Espírito de Jesus Cristo, acaba cometendo um tipo de transgressão e repetindo infinitamente seus pecados. Esse princípio é de importância vital e tem consequências eternas. Mas o pecado de omissão faz parte do nosso dia a dia. Também ele nos assedia continuamente e enquanto não tomarmos uma atitude de respeito do problema, ele não será resolvido. O que irrita as mulheres não é o que os maridos fazem, mas o que deixam de fazer. Eles não se irritam, por exemplo, quando ele troca a fechadura da porta e conserta uma torneira que está pingando. Não. Elas se irritam quando eles deixam de fazer essas coisas. Se tomarmos sempre as decisões acertadas e fizermos o dia todo o que é certo, nunca cometeremos nenhum erro. Mas ainda assim, se não enchermos a mente de pensamentos santos e verdadeiros bíblicos, se não pensarmos no que é verdadeiro, fragmentos de sujeira se infiltrarão nela. Todo homem precisa lutar contra o pecado da omissão. Precisa ministrar a família, escutando o que cada um tem a dizer, cultivando a mente de ouvir, ficarão conhecendo as necessidades dele e poderão tomar providências para atendê-lo. A comunicação é a base da vida. Onde a comunicação interrompe, instala uma situação de desconforto. Se o problema não for corrigido,
poderá, por fim, destruir o relacionamento. É por isso que eu gostaria de enfatizar, uma vez mais, que precisamos ter cuidado de não abusar da televisão. Um homem que tem a atenção voltada para a TV não consegue inteirar-se da necessidade da sua família. Os filhos, por sua vez, se eles limitarem a trocar palavras informais diante de um aparelho impessoal, não aprenderão a comunicar-se. Em nossos dias existe um movimento em fase de formação. É o movimento hombridade ao máximo. A família está se reencontrando. O pai está começando novamente a ouvir os filhos. Está se descobrindo que, dentro do próprio lar, há um membro perdido. O antigo amor está sendo reavivado. Os pais estão se reconciliando emocionalmente com os filhos. Os relacionamentos estão se solidificando. As crianças estão novamente aprendendo a interagir com os adultos. É uma mudança extraordinária. Certa vez no Texas, fiz uma palestra em determinado local e antes do início da reunião fui dar uma espiada no salão. Estava lotado. Durante a mensagem falei sobre ser homem em todo o seu potencial e mencionei a questão do televisor desligado. Após a reunião, um homem jovem, simpático, alegre e cheio de energia aproximou-se, muito sorridente, e estendeu a mão para me cumprimentar. Eu tenho que lhe dizer uma coisa, falou ele. No sábado passado à noite resolvi o problema da minha televisão, mas fiz diferente do que o senhor sugeriu. Eu não me limitei a desligá-la, não. Peguei, atravessei a rua e a joguei na caçamba do teleentulho. O senhor não imagina como tenho me sentido bem de lá para cá. Eu e minha família temos um relacionamento muito melhor nesses poucos dias. Amigo, já que é o líder, o mordomo, o sacerdote, o ministro, o conselheiro da sua casa, você precisa ter a coragem de ser como sua família espera que seja. Pare e escute. É a maneira de ficar e parar com seus problemas. Só então poderá ser como Deus quer que você seja. Finalizamos essa aula agora, aula 13. Eu quero agradecer pela tua presença. Escuta só, Espírito Santo, que o Senhor possa entrar nessas famílias que estão ouvindo. Que nós homens possamos se posicionar como homens, de homem ao máximo, como um homem que para, que olha e que escuta as necessidades das nossas esposas, dos nossos filhos, e a gente alcance o máximo de uma hombridade digna e reta. Espírito Santo, toca em cada um que está ouvindo esses áudios. E eu falo para você, se você gostou desse conteúdo, compartilha, clica aqui no sininho, se inscreva no canal. E olha só, se esse fez diferença para você, comente aqui o que mais impactou você nesse livro de hombridade, homem ao máximo. Eu te agradeço, que Deus possa abençoar você e a todos que vocês amam.